E hoje nós estamos aqui com o Lucas, ele que é engenheiro agrônomo, perito judicial, sócio proprietário da Plano e Projetos Agro e também proprietário da LR Consultoria Agronômica. Isso. E muito obrigado, Bárbara, pelo convite. Jéssica, a gente começou aqui em João Pinheiro, na verdade, com a LR Consultoria Agronômica, né, em julho de 2022. Na verdade, a convite do Jean, né, do Jean Amaral, que é meu sócio na Plano e Projeto Agro. Então, tudo iniciou ali em julho de 2022. Na verdade, eu trabalhava na área florestal, na verdade, na minha primeira empresa nem se chamava LR Consultoria Agronômica, se chamava Agroplan Prestadores de Serviços Florestais. Esse CNPJ tem mais de 10 anos, então eu iniciei em 2020 com a produção de carvão vegetal, próximo a Luislândia do Oeste, logo quando eu formei, depois que eu formei em agronomia. E em 2021 iniciei lá com a produção de carvão vegetal e as coisas não foram muito agradáveis. Eu quebrei no meu primeiro empreendimento lá, né? Em 2022 teve essa oportunidade aqui, né? Então conversei com o Jean, então a gente fez uma parceria aí e a gente passou a trabalhar com crédito rural, elaborando os projetos, né, técnicos para a concessão de crédito rural, laudos de avaliação de imóvel rural com objetivo de garantia bancária e laudos de renda rural, porque tem muitos produtores que não têm renda agropecuária declarada no seu imposto de renda. Então, tem rendas informais, né? E então a gente vai na propriedade, faz um levantamento da renda agropecuária que ele tem ali, que não é declarada no imposto de renda, e mandamos para o banco, cooperativa, para eles fazerem um levantamento e gerir um limite, né, de crédito para o produtor. Em 2023, a gente criou a Plano e Projeto Agro, né? Então, na verdade, a Plano e Projeto Agro era um projeto que o Jean já tinha há muito tempo, né, em mente, mas ainda não tinha achado, né, um parceiro para poder formalizar essa parceria. Em 2023, a gente decidiu abrir o CNPJ em maio, dia 25 de maio. A gente já tem um ano de plano e projeto. E com esse intuito também, de trabalhar com projetos agropecuários, laudos de avaliação de imóveis rurais e demonstrativos de renda agropecuária. E fazendo um gancho com perícias judiciais também, atuando como perito judicial e também fazendo a assistência técnica judicial, né? Isso em 2023. E de lá para cá, vem dando, graças a Deus, muito certo essa parceria. E a gente pode dizer que a gente está aí em mais de 7 municípios. A gente pega aqui João Pinheiro, Brasilândia de Minas, Natalândia, Dom Bosco, Naí, seguindo ali para o lado de Santa Fé de Minas, São Romão, Riachim. Já fizemos serviços até no interior de São Paulo. Então, devagarzinho, a gente vai expandindo, né, os negócios. A gente está com o escritório aqui, a nossa unidade aqui. A gente tem um pensamento aí de expandir ainda mais. A gente aí está analisando ainda, já está fazendo alguns estudos para a gente ver se a gente consegue aí abrir uma outra unidade em outro estado. Ainda a gente está fazendo alguns levantamentos para ver se vai ter viabilidade, né, para a gente fazer isso. Mas, graças a Deus, está indo muito bem. Isso é muito bacana, né? A questão de quando você vê que tá dando certo e, tipo assim, já com o pensamento de expandir. Eu acho isso bastante interessante. Exatamente. E a tendência é essa, né? A gente tem que expandir realmente. Lucas, fala pra gente sobre a questão dos projetos, né? De como é o processo de você começar um planejamento Sim. de um projeto. Então, na verdade, o produtor, ele nos procura, né, apresentando a demanda dele, e apresentando essa demanda,
a gente vai analisar, por exemplo, a gente lá no plano de projeto, a gente trabalha assim, chega com demanda, então eu chego no GEM e falo, Jean, o produtor quer financiar tal item. Esse item a gente pode enquadrar em qual linha de crédito? Enquadrou o item na linha de crédito, a gente agora já pode seguir para a elaboração do projeto, né, técnico. E a gente faz algumas pré-análises antes de começar de fato o projeto. Por exemplo, hoje a gente está muito ligado à área ambiental. Por exemplo, a gente não pode seguir com um projeto se o produtor tiver desmatamento na área dele. Então, isso já está vedado isso. Isso começou a valer, acho que foi do ano passado. Se o produtor tiver indícios de desmatamento dentro da propriedade, não pode conceder o crédito rural para ele. E isso, a gente tem algumas maneiras de identificar isso. Por exemplo, a gente analisa a propriedade do produtor em um website que chama IDCISEMA. Lá a gente consegue analisar se a área do produtor está em áreas de terras indígenas, se está em áreas quilombolas, se está em unidades de conservação. Então, por exemplo, se a área do produtor tiver em unidades de conservação, existe ainda umas particularidades que devem ser levadas em consideração, que não é todo item que pode ser financiado se a propriedade estiver dentro de unidades de conservação. Então, a gente faz essas pré-análises. Por exemplo, a gente entra também no site do IBAMA, do ICMBio, tem vários websites. Só que para facilitar na hora de fazer o projeto, porque na hora que o produtor chega, ele quer o projeto para ontem, que ele está precisando do recurso, né? Então, se a gente ficar lá com todas essas burocracias, vai levar 2 dias para fazer um projeto. Então, o que eu fiz? Em 2022, eu fiz uma especialização em geoprocessamento. Então, o que eu fui em cada website e baixei os arquivos digitais. Esses arquivos, eles são atualizados semanalmente, quinzenalmente, e eu jogo eles dentro de um software de geoprocessamento, onde já aparecem todas as camadas. Então, quando o produtor chega lá, a gente identificou o item, esse item pode ser financiado nessa linha de crédito. Então, vamos seguir com o projeto. Eu pego a propriedade, jogo dentro desse software, e lá eu já consigo verificar se essa propriedade está apta a receber o crédito rural. Está apta a receber o crédito rural, a gente tira uma área beneficiada, coloca no projeto e preenche normal. Por exemplo, o produtor quer adquirir bovinos de corte, vamos fazer um custeio de bovinos de corte. Quer comprar 10 bezerros. Então, normal, 10 cabeças, 10 bezerros a R$ 1.500 por cabeça. E a gente precisa também apresentar uma viabilidade para esse projeto, porque a cooperativa ou o banco, ela não vai fornecer o crédito se o projeto não apresentar uma viabilidade. Porque a gente falando em bovinos de corte, o que quer dizer? O produtor vai adquirir os bezerros, vai engordar eles e vender posteriormente, né? Então, a gente apresenta isso no orçamento. Então, a gente apresenta os itens financiados, a gente apresenta um demonstrativo de viabilidade, posteriormente, a gente já começa pro empreendimento. Então, a gente preenche aquelas informações que o Jean já comentou anteriormente, que o produtor precisa ter o CCIR, o ITR, o Cadastro Ambiental Rural. Então, a gente preenche todos esses documentos do empreendimento, anexa a área beneficiada e manda para a cooperativa fazer a análise, né? Basicamente, é esse o procedimento da elaboração do projeto técnico. Ô Lucas, você falou em questão
a propriedade ela está inapta, né, por descumprir alguma coisa, tipo, por exemplo, o desmatamento, né? Sim. Vamos supor que eu tenho uma área lá de APP e eu desmatei lá uma faixa 5 metros para dentro dessa faixa de APP, dessa área de APP. Desmatei 5 para dentro, mais ou menos uns 500 metros. Isso já me desclassificaria para receber? Sim, sim. Sim. Aí em cima, no caso, né, se eu tiver feito esse desmatamento, estiver irregular, se eu fizer um reflorestamento, eu consigo ter acesso novamente a esse custeio? Então, na verdade, o que vai acontecer? Quando eu fizer a pré-análise e identificar que lá tem o desmatamento, na verdade, quando consta lá esse desmatamento, você deve procurar uma assistência técnica ambiental para poder fazer uma corretiva disso. Entendeu? Então, você vai ter que procurar o órgão ambiental, para ele vai seguir com todos os procedimentos deles. E você pode apresentar isso para o órgão ambiental, falar, ó, eu já quero montar aí um processo de fomento para poder reflorestar essa área. Aí, você reflorestando, regularizou, o pessoal tira do sistema, aí a gente consegue seguir com a proposta, com o projeto. No caso, essa área de APP, ela é predesignada, né? Então, se eu já tenho uma propriedade, ela vai ser... Sempre aquela área ali, ela vai ser área de APP, né? Sim, sim. No caso, se eu fizer, por exemplo, se eu comprar uma propriedade da Bárbara, ela tiver desmatado, né? A área de APP, e, no caso, eu peguei essa propriedade, eu fico inapta a ter o custeio? Então, na verdade, a gente estava até discutindo isso no seminário do Dia Mundial do Meio Ambiente, que teve ali na ACE, sobre isso. E até a Gabriela, do IEF, estava lá, e ela disse o seguinte, na verdade, isso é uma justificativa. Por quê? Você, né, lógico, comprou a propriedade, você não pode ter a responsabilidade de assumir, né, o erro dela. Isso você pode apresentar, né, para a cooperativa, para o técnico. O que eu sugeria? Se está lá o desmatamento, está constando no MAP Biomas, o que acontece? Quando você for no órgão ambiental, eles vão atrás de quem fez isso na época. Então, no caso, se você falar que eu comprei a propriedade da Bárbara, já estava com desmatamento, o pessoal vai procurar ela e vai responsabilizar ela por isso. E eu acredito que o órgão ambiental, a partir do momento que você está lá fazendo a regularização disso, você apresentar isso para mim, eu posso apresentar isso para a cooperativa, né? Então, acredito que a gente pode seguir dessa forma, porque a gente vai ter uma justificativa, né? E assim, na questão da execução, né, desses projetos, o que você vê assim, que é a maior dificuldade para fazer os projetos? Porque a gente conversou, quando conversou com o Jean, ele falou que uma das dificuldades era a questão de ter do cliente ter a documentação em dias. Quais, assim, são as outras dificuldades que vocês enfrentam aí para fazer essas execuções desses projetos? Bárbara, uma das maiores dificuldades, inclusive, eu estou com uma demanda muito... Na verdade, a gente ainda não sabe nem como que vai fazer. Tem um produtor que ele quer um investimento, que é em uma determinada linha, que são vários anos para pagar, só que ele não vai utilizar o dinheiro para aquilo. Então, como que eu vou fazer um projeto, por exemplo, para recuperação de pastagem, se ele não vai recuperar a pastagem? Quais itens eu vou colocar lá? Ele vai precisar apresentar nota fiscal. Quais itens? Eu ligo para o produtor, pergunto, quais itens eu coloco no projeto? Não sei. Eu quero o dinheiro, mas eu vou fazer tal coisa. Então, essa é uma das maiores dificuldades, sabe? Porque lá na frente, na hora que a cooperativa ou o banco solicitar as notas fiscais, e aí? Não, o projetista que colocou isso aí. Né? Uma das maiores dificuldades, além da parte da documentação, sabe? Isso é complicado, né? Porque todas as consequências caem em cima do Exatamente. projetista. E tem um caso
que aconteceu, na verdade, não foi nem com nós. No grupo da pós-graduação, o professor mandou um relato seguinte: o técnico, o engenheiro, ele fez um laudo de avaliação com uma matrícula falsa. Eles criaram uma matrícula dizendo que era uma matrícula vigente, beleza, mandou para uma determinada instituição financeira, o pessoal pegou essa propriedade em garantia e o produtor pegou o dinheiro e deixou moer, deixou ir para o pau a propriedade. Na hora que o banco, a instituição financeira foi executar, cadê a fazenda? Cadê a propriedade? Aí, o que acontece? A instituição financeira agora vai atrás de quem? Do técnico, que pegou, fez um laudo em cima de uma matrícula que nem existe. Entendeu? Agora, se ele tivesse pegado a matrícula, pegado lá o memorial descritivo da matrícula, feito um pré-levantamento ali, algum software de geoprocessamento, para identificar onde é a propriedade. Ah, a propriedade é aqui. Beleza, vou colocar no meu GPS e vou lá na fazenda. Porque você, para fazer um laudo de avaliação de imóvel rural, você tem que ir na propriedade para analisar. Então, se ele tivesse feito isso, às vezes, não sei se pode ser má-fé também, né, do técnico, que às vezes só pegou ali, pegou o número da matrícula, tal, colocou o valor e mandou. Ou, né, mas é um problema gravíssimo, né, porque fazer um negócio desse aí, agora o agrônomo tirou a RT, tirou tudo, então agora eles vão, a instituição financeira vai atrás dele. Lucas, você falou em questão de avaliação do imóvel rural, né? Isso. Esse aí é um definidor para a questão do limite que eu poderia pegar? Na verdade, não. Esse laudo de avaliação é para acobertar aquele crédito que o produtor vai pegar. Por exemplo, o produtor vai pegar R$1 milhão. Vou lá e faço o laudo. Mando para a cooperativa ou banco. Eles vão analisar se aquele imóvel acoberta esse crédito, sabe? Para sugerir um limite, eu acredito que eles analisam muito declaração de imposto de renda, movimentação financeira, né? Então, aí eles conseguem sugerir esse limite lá dentro. Não entendo muito internamente qual que é o procedimento que eles fazem, mas acredito que esse é o procedimento que eles fazem, analisar a movimentação financeira, imposto de renda, né? Mas o laudo de avaliação de imóvel rural é com a finalidade de garantia bancária, né? Porque a gente pode ter aí o laudo de avaliação de imóvel rural para o produtor poder vender essa fazenda para alguém, né? Na verdade. Tem várias finalidades, né? Outra questão. Se eu estou em uma associação, né? Eu tenho lá uma associação, somos todos produtores de fruta, e todo mundo de nós vai investir em alguma tecnologia, cada um em seu específico. Eu posso pegar um crédito, no caso, em conjunto com toda essa associação? Na verdade, pode. Tem uma maneira de você trabalhar que você faz um projeto que se chama... Eu até fiz um projeto não para associação, mas para várias pessoas em conjunto. Isso. Você faz um projeto coletivo. Você elabora o projeto, coloca os beneficiários e quando a instituição financeira, né, eles atrelam, né, esse crédito aos devedores, né, aos beneficiários, né? Então, a gente já fez um projeto assim, um projeto coletivo, para 3 pessoas, né? Mas dá para fazer sim. Lucas, e assim, qual o projeto mais diferente que você já fez, assim, algo inovador, diferente mesmo na nossa região? Então, Bárbara, a gente está com um projeto aí, ainda está em andamento porque a gente depende de recursos do BNDES. Seria para a construção de silos, né, ali perto da região de Fruta d'Anta.
gente está com um projeto grande lá, é um silo para armazenamento de soja e milho, né? Mas ainda está em andamento por conta do BNDES, né? Agora começou o novo ano safra, o governo anunciou, né, a questão dos recursos, mas a gente ainda precisa aguardar eles formalizarem esses recursos, até esses recursos chegar nas cooperativas e bancos, né? Mas a gente está com esse projeto em andamento do silo. A gente já concluiu que é um compost, então, para bovinos de leite, aqui próximo de João Pinheiro. Então, esses foram os mais inovadores assim, que a gente já fez, né? Sim. Lucas, só para ilustrar, o que seria esse compost? Na verdade, é uma estrutura metálica, né? Para criação de bovinos de leite. Ah, sim. Certo? É uma estrutura bem feita mesmo, na verdade. Aqui próximo aqui tem, aqui próximo de João Pinheiro, ali no Ebert, ele tem um compost lá. E, inclusive, ele está ampliando lá. Ele ampliou, na verdade, já, né? São Ele dois tinha imensos. um lá e fez outros. Então, ele tem um próximo de nós aqui. Lucas, qual a sua perspectiva, na verdade, a perspectiva, no caso da Plano Projeto, sobre o plano Safra 2024-2025? Então, a gente tem, na verdade, a gente tem uma expectativa boa, né? Porque, na verdade, o governo anunciou aí mais um novo recorde, né, de recursos, mas a gente tem uma expectativa boa, mas a gente, como o ano passado, a gente sentiu uma certa dificuldade nos recursos do BNDES, sabe? Porque, na verdade, são muitos... Na verdade, o que acontece? O BNDES, você tem que trabalhar ele antecipado. Mas mesmo trabalhando antecipado, ainda tem uma certa dificuldade de conseguir esse recurso, sabe? Então, Jéssica, a gente tem uma expectativa boa em questão dos recursos, né? Do novo ano safra. Sempre a gente inicia aí com uma expectativa boa, né? De conseguir fazer vários projetos, né? Vários negócios. Mas a gente, olhando para o outro lado, a gente sempre tem uma certa dificuldade quando se trata de recursos do BNDES. Mesmo trabalhando antecipado, a gente ainda tem essa certa dificuldade de conseguir esses recursos. Porque o que acontece? Eles vão lá, anunciam esses recursos, nossa, bacana, muito recurso. Mas, às vezes, esses recursos não chegam para o produtor, porque, às vezes, tem várias burocracias. Por exemplo, o BNDES é muito burocrático. Para você elaborar um projeto do BNDES, meu Deus, é uma dificuldade imensa, principalmente recuperação de pastagem, recuperação de solo, porque por você ter que trabalhar antecipado, e mesmo assim ser difícil de conseguir esse crédito, o projetista, na verdade, ele não pode errar ali naquele projeto. Por quê? Além de ser difícil de você conseguir ele, se você faz aquele projeto errado e manda para a cooperativa ou banco, se tiver um errinho, esse projeto volta. E no que esse projeto volta, 200 já passou na sua frente certo. Você entendeu? E vai lá e consegue o recurso. Então, tem essa dificuldade, sabe? Então, a gente tem uma expectativa boa para esse ano safra, até porque a gente também quer expandir, né, o nosso escritório nesse ano safra, mas a gente esbarra aí nessa questão do BNDES, sabe? Tem essa certa dificuldade. Vamos ver se esses recursos vão chegar realmente aí, né, para a gente conseguir jogar na mão do produtor, né? Pessoal, e esse foi o episódio de hoje, e nos vemos no próximo.